Bom, galera, vamos voltar aí. Questão 5. Questão 5. No triângulo ABC da figura abaixo, os pontos D e E dividem o lado AB em 3 lados iguais e os pontos F, G e H dividem o lado BC em 4 partes iguais. Então, esse exercício é bem tranquilinho. A gente tem aqui o nosso triângulo ABC. Aí a gente vai dividir aqui a nossa base em 4 partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4. E esse ladinho a gente vai dividir em 3 partes iguais. Então aqui a gente tem E e D. Isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. E aqui embaixo a gente tem F, G, H. E isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Bom, quando os nossos triângulos eles têm mesma base e mesma altura, ó, que nem ó, ABC aqui. Todos esses triângulozinhos aqui, ABF, AFG, AGH, AHC, eles têm a mesma área, né? Porque eles têm a mesma base e a altura deles é a distância do vértice A até a reta BC, ou seja, eles têm a mesma altura. E esses triângulozinhos aqui, eles também têm a mesma área, porque eles têm a mesma base, a base deles mede esse pedacinho aqui, e eles têm a mesma altura, né, que é a distância aqui desse ponto F até essa reta AB. Então, essas áreas aqui vão ser todas iguais a x. X. E enquanto que esse triângulo aqui, ABF, ó, ele vai ter área 3x, então esse daqui tem que ter área 3x, esse 3x e esse 3x. Então, ele está pedindo a área do EDF dividido pela área do ABC, que vai ser igual, então, a x sobre 12x, 1 sobre 12. O ABC é tudo, né? 3x mais 3x mais 3x mais 3x. Beleza? Bom, na próxima questão aí, pessoal, questão 6, a gente tem aqui, né, duas retas paralelas, R e S. Vamos ter aqui o ponto A e o ponto B. E um ponto P aqui. Ele fala assim que o A pertence à reta R, e ele fala que o B pertence à reta R, só que tá errado aí o enunciado, tá? O B pertence à reta S. E o segmento AB aqui ele é perpendicular, né? Então a gente tem aqui 90 graus e aqui 90 graus. E AP mede 3. E como daqui até aqui é 7, né? E daqui a aqui é 3, significa que PB é 4. E aí ele vai falar, ele fala assim que ele vai pegar aí pontos x e y, né? Então a gente tem um ponto x e um ponto y aqui, de modo a formar esse triângulo retângulo PXY. E ele quer então aí, né, a menor área possível do triângulo XPY. Muito bem. Bom, vamos chamar aqui PY de B e PX de A, certo? Então, são as medidas desse cateto. A área do nosso PXY vai ser, então, A vezes B dividido por 2. Beleza? Porque a área de um triângulo retângulo é o produto dos catetos dividido por 2, né? Porque um cateto vai estar fazendo papel de base e o outro de altura. Então, essa daqui é a nossa área, beleza? E ele quer a menor área possível. Ele quer, então, o menor valor possível desse produto AB. Beleza? Bom, esse ângulozinho aqui, ele vai valer alfa.
esse ângulozinho aqui vai valer 90 menos alfa. Aí, se a gente somar 90 menos alfa mais 90, a gente descobre que esse ângulozinho aqui ele tem que ser alfa. Certo? Isso aqui dá 180. Então, esse ângulozinho aqui tem que ser 90 menos alfa. E aí, a gente percebe, então, que os triângulos APX e BPY, eles são semelhantes. Beleza? Aí, ó, se a gente pegar aqui o 3 e dividir por A, a gente está dividindo o cateto oposto do alfa por hipotenusa. Isso daqui é o cosseno de alfa. E se a gente dividir aqui o 4 por B, a gente tem o cateto oposto por hipotenusa, né? A gente tem o seno de alfa. Então, o nosso Azinho aqui, pessoal, né? Isolando o Azinho, ele vai ser 3 sobre cosseno de alfa. E isolando o Bzinho, ele vai ser 4 sobre seno de alfa. Então, a nossa área do PXY vai ser igual a 3 sobre cosseno de alfa vezes 4 sobre seno de alfa. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, a gente tem aí que a nossa área do triângulo PXY vai ser, ó, 12 sobre seno alfa cosseno alfa, né? E multiplica pelo inverso desse aqui, né? Então, a gente vai ter 12 sobre 2 seno alfa cosseno alfa. Então, pessoal, como a gente quer a maior área, quer dizer, perdão, né, a menor área, a gente quer o maior valor possível disso aqui, né? Então, a nossa pergunta agora é a seguinte: qual o maior valor possível para seno alfa vezes cosseno alfa? Beleza? Essa é a pergunta. Porque se a gente pegar o maior valor possível de seno alfa vezes cosseno alfa, a gente joga aqui, certo? E aí acha a menor área possível. Para a gente responder essa pergunta, então, né? Seno alfa vezes cosseno alfa. Então, a gente quer saber qual que é o maior valor possível disso, beleza? E qual que é a equação que liga o seno de alfa com o cosseno de alfa? É seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Beleza? Vamos chamar isso daqui, ó, por exemplo, de f de alfa. Então, se a gente quer o maior valor aqui de seno de alfa vezes cosseno de alfa, pessoal, ó, e a gente está trabalhando só com senos e cossenos positivos, né? Porque a gente está aqui em triângulos retângulos, né? O seu alfa aqui ele pode valer entre 0 e 90, tudo bem? Então, se você quer aqui o maior valor de seno de alfa vezes cosseno de alfa, você também pode procurar pelo maior valor de seno ao quadrado de alfa vezes o cosseno ao quadrado de alfa, né?
Porque o maior valor disso vai nos dar, então, o maior valor disso. Beleza? A ideia aqui é você trocar esse cosseno de alfa aqui por 1 menos seno de alfa. E chamar aqui, por exemplo, o seno de alfa de um y. Então, você tem y vezes 1 menos y, e você quer saber o maior valor dessa expressão, que é uma expressão de segundo grau. Tá? O maior valor dessa expressão aqui vai acontecer para o y vértice, né? Aqui, eu vou chamar isso aqui de z, na verdade, tá bom? Porque senão vocês vão confundir aí o y vértice. Ó, vamos chamar isso aqui de z. Ou de x também, né? X vezes 1 menos x. Eu quero saber qual que é o maior valor dessa expressão aqui. Certo? Então, o maior valor dessa expressão aqui vai acontecer para o x vértice, né? Na verdade, a gente quer o y vértice, que é o maior valor disso aqui. Essa expressão aí é x menos x ao quadrado. Então, o y vértice ele vai ser dado por menos delta sobre 4a. Né? O b aqui vai ser 1. O c é 0. E o a é menos 1. Então, a gente vai ter aqui como resposta 1/4. Então, 1/4, pessoal, é o maior valor possível de seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado. E o seno de alfa vezes o cosseno de alfa vai ter como maior valor possível meio, que é a raiz de 1/4. Tá? É que esse resultado aqui, ele é meio manjado já do ensino médio, né? Tipo assim, qual que é o maior valor que seno de alfa vezes cosseno de alfa pode assumir? É meio. Tá? Essa que é a ideia. Então, se a gente pegar o nosso probleminha aqui, seno de alfa vezes cosseno de alfa, o maior valor possível disso aqui é meio. E o maior valor possível disso vai nos dar a menor área, que vai ser 12. Tá? Mas, basicamente, essa que é a ideia, né? Ó, deixa eu explicar mais uma vez. Você quer descobrir aqui qual que é o maior valor possível de seno de alfa vezes cosseno de alfa. Você quer saber o maior valor possível disso. Para você descobrir o maior valor possível disso, você descobre o maior valor possível disso, que é 1/4. Então, como o maior valor possível de seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado é 1/4, que a gente descobre aí por função de segundo grau, o maior valor possível de seno alfa cosseno alfa é meio, e com isso a gente consegue então encontrar a menor área para o triângulo PXY. Tá? Ruinzinha a questão, tá? Ruinzinha. Não é a questão que eu quero que vocês, tipo, se preocupem em saber resolver sozinhos. Beleza? Porque a gente começa a usar muita trigonometria aqui, uma trigonometria que vocês não estão acostumados. Trigonometria em forma de função aí, tá bom? Então, foca nas outras questões. Exercício 7. No triângulo ABC desenhado abaixo, P, Q e R são os pontos médios dos lados. Se a medida da área do triângulo achurado é 5, então a medida da área do triângulo ABC é... Bom, então ele deu pra gente aqui os pontos médios. P, Q, R. Ele ligou aqui o A com o R, né? Ligou o P com o Q.
E ele falou então que essa áreazinha aqui é 5. Muito bem. Bom, a gente sabe então que o AP é igual ao PC, o CR é igual ao RB e o QB é igual ao AQ, né? Porque isso aqui são todos pontos médios. A gente também sabe que esse PQ, ele é a base média do nosso triângulo, né? E a base média, ela é paralela à base. Então, PQ é paralelo a CB, PR é paralelo a AB e QR é paralelo a AC, tá? E eles são todos base médias. Beleza? Muito bem. Esse triângulo aqui, ó, QRB, por exemplo, isso daqui, né, que é o QR, que é a base média, vai valer metade da base AC. Então, esse daqui é 1, esse cara aqui é 2 e esse cara aqui é 3. Isso aqui, ó, é desse tamanho, isso aqui é desse tamanho e isso aqui é desse tamanho. Então, aparecerão em vários paralelogramos, né? Vários paralelogramos. Muito bem. Então, esses três triângulos aqui, ó, 1, 2, 3, e esse também, né, esses 4 triângulos aqui, ó, bem desenho do Zelda aí, eles vão possuir todos a mesma área, né? Ó, a área desse aqui é X, a área desse aqui é X, a área desse aqui é X e a área desse aqui é X. Beleza? Então, a área do nosso triângulozão aqui é 4x. X mais x mais x mais x. E, se vocês repararem, ó, esse AR aqui, ele é uma mediana, né? Ele liga do vértice até o ponto médio. Então, ó, esse pontinho aqui, né? Ele vai ser ponto médio do PQ. Então, da mesma forma como a AR está dividindo esse triângulo ABC em duas áreas iguais, ó, esse AT, vamos chamar esse pontinho aqui de T, né? Esse AT, ele está dividindo esse triângulo APQ em duas áreas iguais. Então, aqui também vale 5, ó, a área desse triângulo APT. Então, o nosso X, ele vale 10, que é 5 mais 5. E a área do nosso triângulo ABC é 4x. Então, a área do nosso triângulo ABC é 40. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Beleza? Questão 8. A soma das distâncias de um ponto interior de um triângulo equilátero a seus lados é 9. Assim, a medida do lado do triângulo é... Bom, temos um triângulo equilátero aqui. Vamos chamar o lado do triângulo equilátero aqui de L. Beleza? Aí a gente vai pegar um ponto aqui qualquer. E a soma das distâncias desse ponto aos lados é 9. Então, a gente pode chamar, por exemplo, isso aqui de x, isso aqui de y, isso aqui de z, né?
todos 90 graus aqui. Então, x mais y mais z dá 9. E ele está pedindo o lado do triângulo equilátero aí. Beleza? Essa daqui é outra questão meio manjada, tá, pessoal? Se você já viu ela alguma vez aí, você sabe resolver. Agora, se você nunca viu essa questão aqui, ela acaba sendo meio difícil, né? Parece meio impossível aí. Mas como é que resolve essa? Ó, a gente vai dividir aqui o nosso triângulo em 3 triângulos. Beleza? Então, essas linhas azuis aqui, ó, vão nos dar 3 triângulos. Esse triângulo aqui, beleza? Que é um triângulo que tem como base o lado do triângulo equilátero e como a altura é y. Esse outro triângulo que tem como base L e a altura é x. E esse outro triângulo que tem como base L e a altura z. Então, qual que é a área desse primeiro triângulo? Ó? Vai ser L vezes y dividido por 2. Aí a gente vai somar com a área desse triângulo, que é L vezes x dividido por 2, e a área desse triângulo, que é L vezes z dividido por 2. Isso aqui tem que dar a área do equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, se a gente somar aqui todo mundo, ó, vai ficar L sobre 2, que multiplica x mais y mais z, e isso aqui tem que ser igual a L ao quadrado, que multiplica raiz de 3 sobre 4. O x, y e z é 9. E a gente corta aqui um L e um 2 com um 2 daqui. Então, a gente tem que 9 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vou multiplicar aqui os dois lados por raiz de 3. Então, eu tenho que 9 raiz de 3 é 3L sobre 2. Então, meu L vai ser, ó, passando 2 para o outro lado e o 3 dividindo, 6 raiz de 3 vezes L. Opa, vezes L não, né? Ó. 6 raiz de 3 só. Que é a letra B. Massa. Questão aí bonita. Questão 9. No diagrama abaixo, AC é bissetriz do ângulo DAB. E B, C e D são pontos colineares. Então, a gente tem A, B, C e D. Esse ângulo aqui está sendo dividido em duas partes iguais, por AC. CD é 6. BD é 10. Então, como CD é 6 e BD é 10, significa que BC é 4. AD é 9. E ele está pedindo a medida de AB, que é x. Bom, a gente pode aplicar o teorema das bissetrizes aqui, né, pessoal? As bissetrizes, ó, a bissetriz, né, no caso aqui, a bissetriz AC, ela está dividindo aqui essa base em duas partes, né, que vão ser proporcionais a esses lados. Então, o 6, ele está para o 9, assim como o 4 está para o x, tá? O nome desse teorema aí é teorema das bissetrizes internas. Tem uma aula nossa aí que a gente fala sobre ele. Aula de, se eu não me engano, é aula junto com um teorema de Tales e semelhanças de triângulos. Beleza? Então, o x, ele vai ser 36 dividido por 6. Então, nosso x aqui vai ser... Opa, vai ser 6. Né? Letra C. Bom, próxima parte da aula aí, eu resolvo do 10 em diante.